Irmãos, o momento de adoração comunitária é insubstituível, né? Não dá para entender como algumas pessoas ainda preferem não estar com a igreja, né? Nesses momentos, onde nós juntos podemos adorar ao Senhor, cantar louvores, né? Ouvir a igreja cantando as músicas é algo que mostra aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E nós temos sido edificados dia após dia quando nós nos reunimos aqui para aprender a palavra do Senhor. Refletimos, voltamos para as nossas rotinas. Refletimos e voltamos para as nossas rotinas, domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira. E esses dias, eles trazem um impacto na nossa vida, nos levam a uma reflexão, trazem um desafio para nós. E a minha pergunta para você é: como é que você tem saído desse lugar? Como é que você tem saído quando você volta para a sua rotina, para você então enfrentar os desafios que te esperam, né, ao longo dessa semana que vai começar? Tem um grupo chamado Barna, que ele faz algumas pesquisas a âmbito mundial com relação à sociedade, também questões religiosas. E uma das pesquisas que eles fizeram afirmava que mais de 80% das pessoas entrevistadas que frequentavam os cultos, elas se sentiam encorajadas para enfrentar a rotina da semana. Pessoas que ouvem a palavra do Senhor e voltam para suas casas, para suas rotinas, encorajadas para poder enfrentar o que vem pela frente. Encorajamento é algo que nós recebemos através da palavra. Nós refletimos e nós voltamos com aquilo que o Senhor falou ao nosso coração, para a nossa rotina, para poder viver para o nosso Deus. Essa é a vida de um discípulo do Senhor, que ouve a palavra, recebe o desafio e volta para a sua rotina, para a sua família, para o seu trabalho, com aquilo que o Senhor falou, então, fervendo dentro do seu coração. E essas pessoas são aquelas, então, que vão impactando famílias, impactando o ambiente de trabalho, impactando o lugar onde elas vivem. Mas quando você olha para a igreja brasileira, o Instituto Barna, ele faz uma pesquisa a âmbito mundial, mas a pesquisa é para setor mundial, vamos dizer assim, para todas as igrejas, mas a pesquisa é feita especialmente com americanos, né? Quando você olha para o contexto brasileiro, você começa a observar como faltam pessoas que trazem um impacto onde elas vivem. Cristãos que ouvem a palavra e que voltam para as rotinas, talvez como se não tivessem recebido qualquer tipo de encorajamento, qualquer tipo de desafio, como se não tivessem buscando a Deus, como se não estivessem ouvindo a palavra do Senhor. E essa é uma questão que nós precisamos refletir juntos. Será que nós estamos sendo encorajados? A palavra de Deus está sendo compreendida. Encorajados para quê? Quando nós voltamos para as nossas casas, como é que nós estamos? Desafiados? Culpados? Amedrontados? Ou encorajados para servir ao Senhor e impactar o lugar onde nós estamos? Para pensar um pouco sobre isso, sobre o impacto da vida cristã, convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Vamos ler do versículo 25 até o versículo 35. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o 35. Eu convido você a me ajudar nessa leitura. Eu vou ler os versículos ímpares e eu peço que a igreja toda faça a leitura dos versículos pares, por favor. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nem empresta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, diante da Tua palavra, nesta porção, nós pedimos novamente o auxílio do Senhor para compreender. Pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito, venha iluminar as nossas mentes, que o Senhor continue falando conosco nesta noite, para podermos compreender a Tua palavra e voltar aos nossos lares com o desafio que o Senhor tem para a mudança na rotina de cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, nós vemos então pelas Escrituras, ao longo dos registros dos Evangelhos, do ministério de Jesus, que a cada momento que ele se encontrava com os seus discípulos, ele os ensinava, ele chamava aquelas pessoas e ensinava a elas a cada momento, cada episódio que você vai encontrando ao longo então das narrativas. E este momento então do capítulo 14, ele não é diferente. Jesus está novamente com seus discípulos, ensinando a eles sobre a verdade, porém eles fazem uma pausa no capítulo 14, é um momento de janta, onde eles estão na casa então de um fariseu e tem outros ali ao redor, e eles estão juntos então aprendendo, ouvindo de Jesus, né? Este é o significado de ser discípulo. Você está com o seu mestre, você está com o seu professor e a todo tempo ele está te ensinando, ele está transmitindo a você um conhecimento e você está absorvendo e está então colocando tudo aquilo em prática. Jesus então até o versículo 24 do capítulo 14, ele está nesse cenário desta janta, junto então com fariseus e alguns dos discípulos, há uma multidão, como sempre, acompanhando Jesus neste momento, e a partir do versículo 25 esse cenário muda, e o texto então diz que grandes multidões o acompanhavam. Ele sai daquele local e ele continua então a sua peregrinação, como diz os capítulos anteriores, até Jerusalém. Ele está então indo com os seus discípulos e com todos estes que estão o acompanhando. Interessante então nós vemos que Jesus vai nos mostrar aqui mais uma vez aquilo que nós sempre reafirmamos sobre multidão. Não é o fato de estar perto de Jesus que os define como discípulos. Não é o fato de estar com Jesus que define então que aqueles que são cristãos são discípulos. Eles estão sendo discipulados. Eles têm um real compromisso com o Senhor. Muitos que estão perto de Jesus são apenas curiosos. Muitos nem sabem quem é Jesus. Imagine uma grande multidão e você está distante. Você está apenas seguindo porque a maioria das pessoas estão indo. Você nem sabe quem está lá na frente. Assim acontecia com as multidões. Alguns iam porque os outros diziam, olha, tem alguém ali que é importante e vamos segui-lo. Então muitos não tinham nem noção de quem era aquele, que era o próprio Mestre, o nosso Senhor e Salvador que estava junto com eles naquele momento. Então por isso nós vemos que Jesus agora se volta para eles. Ele volta para essas pessoas para trazer a eles um ensinamento, umas exigências inicialmente, para que aqueles então que estão junto com ele se tornem verdadeiros discípulos, comprometidos com o seu reino. Então vejam só, o versículo de número 26, ele traz para nós uma exigência que é estranha ao primeiro olhar de muitos, porque Jesus então diz, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês têm acompanhado os momentos em que nós estudamos aqui, aos domingos ou às quartas-feiras, quando falamos de amor, O amor do Senhor, o amor que nós temos que transmitir uns aos outros. São inúmeras as passagens que você vai encontrar. Então o Senhor nos levando a ser amáveis, a amar aos outros, porque Deus é amor.
E aqui você vai encontrar então uma palavra onde a impressão que dá é que ele está falando para você ser o contrário. Porque em algumas versões, diferentes da minha, a minha está traduzida por aborrece. Algumas versões está aquele que não odiou, né? Aquele que não está odiando o seu pai ou sua mãe. Então a impressão que dá é que não é para você amar mais essas pessoas se você for ser discípulo de Cristo, mas é que você precisa passar a partir desse momento a odiar eles, a aborrecer eles. Então nós precisamos entender que exigência é essa que Jesus está fazendo àqueles que querem ser seus discípulos. Para nós entendermos a expressão, eu convido você a lembrar sobre a história então de Jacó. Quando você olha então para Gênesis capítulo 29, você vai encontrar então Jacó sendo enganado por Labão, e ele então recebe aquela a qual ele não queria, uma das irmãs, né? Ele recebe então naquele momento Lia como sua esposa para depois receber Raquel. E o texto diz que ele amava a Raquel, né? Amava mais a ela. A versão nova, a versão transformadora, o texto de Gênesis 29:30 diz que Jacó amava mais Raquel do que Lia. Quando você olha então o texto, quando Jesus está dizendo, se alguém vem a mim, não aborrece a seu pai, ele está usando então esse entendimento. Quem não ama menos a seu pai, quem não ama menos a sua mãe, porque era isso que Jacó estava dizendo. Ele amava mais uma do que a outra, amava menos uma do que a outra. Jesus não está falando para você não amar. Ele está dizendo então que aquele que não ama menos o pai, a mãe, do que ama a mim. Nós vemos então que Jesus está mostrando nesse momento a importância de sim nós amarmos, mas não amarmos os nossos familiares, a quem nós queremos bem, aqueles que estão perto de nós, mais do que ao próprio Deus. E nós precisamos ficar atentos com isso, porque é muito fácil de nós que amamos os nossos queridos. Você ama os seus pais, você ama os seus filhos, você ama os seus irmãos, mas que nós devemos então tomar cuidado para não amar além do que nós deveríamos amar. E aqui veja que Jesus está falando então algo que está relacionado a todo o texto. Quando você chega no versículo de número 33, ele vem dizer aqui, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Veja, ele está falando então sobre pessoas, está falando sobre aquilo que ele tem. Então é como se ele estivesse mostrando então que essas pessoas são algo, uma posse, algo então que a pessoa tem, algo que ela então tem como um dever com ela, é uma propriedade dela. E se você observar então a família, em muitos momentos, ela exige de nós posturas, colocações que podem interferir no nosso discipulado, que podem interferir no nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes pais exigem dos filhos posturas que o Senhor não exige. Muitas vezes o contrário, filhos exigem dos pais posturas que não são agradáveis ao Senhor. Interferem no nosso discipulado, a maneira como nós servimos ao Senhor, como nós então vivemos para com o nosso Deus. Jesus está nos levando a entender que este amor excessivo nos leva a uma dependência do que a família vai fazer conosco. O que a família está fazendo através de nós? Qual a exigência que eles têm para mim? Então é um ciclo. Eu faço algo, eu vivo algo para os outros e os outros para mim. E nós vivemos nessa total dependência dos nossos queridos, aqueles que amamos. Então eu dependo dos pais, eu dependo dos filhos, eu dependo para que eu viva, para que eu seja algo. Jesus está nos mostrando então que nós temos que amar mais a Ele do que as pessoas. Amar mais a Ele do que aos pais, aos filhos ou até a nós mesmos. Quando você observa então isso no contexto judaico, no qual Jesus está ensinando, o primeiro público que está recebendo esta mensagem de Jesus, você entende então que essa dependência da família, ela era ainda maior. Porque você então começa a entender como que os judeus pensavam. Você vê que a linhagem para eles era algo extremamente importante. Fazer parte daquela família dava para eles um status, um valor maior do que os outros. Diferente do que eles falavam dos gentios. Quem não pertencia à linhagem judaica tinha menos valor para eles. Mas os judeus não.
Eles entendiam então que fazer parte do judaísmo, até como Paulo vem falar em uma de suas cartas, que ele era judeu e por ser da linhagem, ele era então melhor, ou considerava-se melhor quando antes de conhecer a Jesus. Então veja, Jesus está falando para este contexto judaico, há um status aqui. Ser parte da família, depender daquela família é importante para eles. Para eles então não trazia só status, como trazia também a certeza da salvação. Para os judeus, muitos acreditavam então que por ser parte da linhagem de Davi, eles seriam salvos. Eles, e apenas eles, receberiam então as bênçãos do Messias, que viria para trazer restauração a Israel, e somente a Israel. Jesus está nos mostrando então o quanto que a família, ela é sim uma bênção, nós devemos amar, mas não amar mais a família, ou as exigências, as posturas, os conceitos, a família mais do que a Jesus, mais do que os ensinos que Jesus tem para nós. Então precisamos depender dele, e não depender do que a família faz, do que a família exige, do que a família está pensando, e muitas até são direcionadas pela mesma postura no contexto judaico. Não o pertencemos, mas trazemos isso emprestado. Sou da família X, né? Então tem um status importante. Isso não tem valor algum quando nós tratamos da nossa fé. Isso não tem valor quando nós falamos do discipulado, do serviço ao Senhor. E nós sermos então alunos de Cristo que devem honrar ao seu mestre onde estiver. Então o Senhor Jesus começa trazendo esta exigência com relação à nossa postura com aqueles com quem amamos. Mas também no final do versículo 26, ele fala sobre nós mesmos. Não devemos amar mais aos nossos familiares do que a Cristo, e nem amar nós mesmos mais do que ao próprio Jesus. Ele está falando então de uma renúncia, porque todos nós olhamos para nós, amamos a nós. Ele não está dizendo que nós não devemos cuidar de nós. Ele está falando que esse cuidado não deve ser maior do que o amor que nós temos ao nosso Senhor. Mas veja, é preciso então renunciar a um egoísmo que nós temos, que interfere no nosso discipulado, que faz nós olharmos mais para nós do que aquilo que o Senhor está exigindo de nós. Para nós podermos então impactar essa geração, impactar o meio onde estamos, fazer a diferença na sociedade, nós precisamos ser verdadeiros discípulos. E verdadeiros discípulos são aqueles que vivem em total dependência do Senhor. Deus é a prioridade. Os planos, quem direciona é o Senhor. Você já pensou como é que você vive isso? Como é que você renuncia às suas posturas pessoais para você então permitir que o Senhor esteja presente ali? Porque não é o fato de nós então afirmarmos que cremos em Cristo que nós então somos discípulos. Jesus está fazendo isso com essa multidão nesse momento. O fato de você dizer que você crê em Cristo não significa que você tem um compromisso diário com Ele, apesar de você ter fé nele. Então como é que você renuncia à sua vontade, à sua postura egoísta muitas vezes, no seu dia a dia? Quando você está trabalhando, como é que você renuncia às suas vontades e muda a sua forma de trabalhar? Já pensou nisso? O Senhor Jesus está dizendo que não devemos amar nada mais do que a Ele, depender somente dEle em todos os momentos. Você sai para trabalhar, você tem algo a fazer, você tem um modo de trabalhar, e quem deve direcionar isso, senão o seu Senhor? Ou mesmo não no trabalho, na família, como é que você renuncia à sua vontade, ao seu egoísmo, para você guiar a sua casa, para você direcionar a sua família, para você ensinar os seus filhos, você direcionar os seus netos? Muitas vezes é a nossa vontade que sobressai, não queremos ofender, não queremos magoar, não queremos ser rejeitados, e então nós deixamos de cogitar das coisas de Deus e passamos a cogitar das coisas dos homens. É preciso renunciar à nossa vontade para que a nossa família possa ser direcionada para o caminho do Senhor. Quando você pensa nos seus estudos, você que tem esta possibilidade, como é que esta renúncia altera a sua forma de estudar? O discipulado muda a vida
de forma completa. E é o nosso discipulado para com o nosso Senhor. Ele está nos ensinando todas as vezes que nós lemos a palavra, refletimos e somos edificados pelo nosso Deus. Veja então que Jesus está dizendo a uma multidão, na qual nem todos eram aqueles que o seguiam compromissados, muito eram apenas curiosos que estavam ali para saber o que é que estava acontecendo naquele lugar, ver os milagres, ver o poder de Jesus, mas ele está mostrando então que essas exigências de nós amarmos mais a Ele do que a qualquer pessoa, qualquer coisa, vai nos levar a uma postura, a postura então do versículo de número 27. Tomar a sua cruz. Aquele que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois veja então, existe a possibilidade de você tentar seguir a Jesus e não tomar a sua cruz. Porque nem todo aquele que diz ser cristão é comprometido com o reino. Nem todos aqueles que estão dentro das igrejas querem sofrer com Cristo, mas querem receber as bênçãos, a herança do Senhor. Veja, ele está dizendo, aquele então que ama mais ao Senhor do que a sua própria família, do que a si mesmo, este está sendo conduzido então a carregar a cruz que o Senhor tem, o sofrimento, participar daquilo que é necessário para nós podermos viver o Evangelho, para podermos pregar o reino, para podermos mostrar às pessoas o caminho de luz que vai levar então até o nosso Senhor. Quando nós pensamos na quantidade de discípulos que estão espalhados, vamos olhar pelo âmbito da nossa cidade, existem muitos discípulos, porque existem muitas igrejas espalhadas na nossa cidade. Você pode observar o quanto de impacto cada igreja tem no seu local apenas. E o impacto é muito pequeno. Deveria ser muito maior. O impacto que o número de cristãos que nós temos na cidade deveria ter para com a cidade. Amplie isto no âmbito nacional e veja quantos são aqueles que se dizem cristãos e que trazem pouquíssimo impacto para nosso país. Fazem diferença nenhuma. Muitos são cristãos, mas que não são comprometidos. São cristãos que estão perto de Jesus, mas que não vivem uma vida de discipulado. Precisam redirecionar a visão para que eles possam redirecionar os seus planos, para que eles possam viver a vontade do Senhor. Exigência do Senhor. Para uma vida de um verdadeiro discípulo, aquele que vai impactar o lugar onde vive, aquele que vai impactar a geração que vive, aquele que vai impactar a sociedade onde está presente. Pois veja então, o Senhor continua neste momento levando a essa multidão, a qual ele revela as exigências, ele leva eles a uma decisão. Quando você olha os nossos tempos, muitos são chamados de influenciadores, né? E os influenciadores pela internet afora fazem de tudo para chamar a atenção das pessoas, né? Participam de algumas atividades onde todo mundo está, que eles chamam de challenge, né? Para chamar a atenção, querem ser visados, para atrair mais seguidores. Tem até fórmulas, tem até cursos que você paga para engajar mais, né? Porque eles querem mais pessoas atrás deles. Jesus começa a direcionar essa multidão para que ele pudesse, então, como fazer um filtro de quem realmente é discípulo, quem realmente é compromissado, quem quer realmente segui-lo. Porque muitos ouvem esse tipo de exigência que o Senhor está trazendo e abandonam. Outros ouvem a exigência, entendendo as exigências, e eles passam então a seguir a Jesus. É exatamente isso que ele está propondo agora com duas ilustrações. São duas histórias então que Jesus está mostrando, duas histórias que são muito parecidas, onde ambas, aquele que está ali propondo fazer uma tarefa, ele não calcula o preço, não calcula, portanto, os recursos que ele tinha disponível para que ele pudesse, então, realizar aquela tarefa. Primeira, então, é da torre, né? Alguém vai construir uma torre, como é que o faz?
sem calcular antes a despesa, sem saber o que ele vai gastar, sem saber o que vai ser necessário de material para que ele possa então finalizar essa torre. E veja então que o final desta obra não realizada é vergonha, é zombaria de alguém que tentou algo, não sabia dos custos que tinha, só descobriu no meio do caminho e não conseguiu terminar. Essa pessoa virou então motivo de chacota das outras pessoas. Este começou algo e não pôde acabar. Começou algo que talvez fosse grandioso, alto, visível por todos, uma torre talvez para proteção, agora não serve para nada. É apenas uma construção inacabada. A marca de zombaria para essa pessoa. O segundo exemplo, ele está falando de um rei que vai combater outro rei e ele não sabe se ele tem a quantidade de soldados suficientes para ele enfrentar os soldados inimigos. O povo inimigo está vindo com mais, mas ele não tem noção se a quantidade que ele tem é suficiente. E por causa disso, no meio do caminho, quando ele se encontra já com outro exército e vê que aquele exército ele é maior, ele é muito mais extenso, muito mais forte, que ele precisa fazer, versículo de número 32, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz, ou seja, rendição, humilhação. Ao invés de ele calcular antes, verificar quantos soldados ele tinha, se ele está pronto para isso, se ele vai conseguir enfrentar esse exército, ele apenas vai. Ele apenas entra nessa batalha e ele percebe que ele vai perder. Para ele não perder, ele pede então para que o inimigo vença essa batalha, entrega a batalha, se rende naquele momento. Uma postura então de humilhação para este rei, que poderia ter tudo para ganhar uma batalha desde que ele calculasse quem era o verdadeiro inimigo que estava então para ele batalhar. Quando você vê então os exemplos de Jesus, essas duas ilustrações, Jesus está levando aquela multidão que já ouviu sobre as exigências a pensar que há um custo para tudo isso. Que há um custo então para você ser discípulo de Cristo, e esse custo precisa ser bem calculado. Precisa ser compreendido para que no meio do caminho, aquela pessoa que não sabia os custos, ela abandone isso. Ela se volte contra aquilo que ela professou. Ela recusa ao Senhor ao qual ela já havia aceitado. E Jesus está dizendo isso para um povo que às vezes era só curioso, estava ali perto dele. E quando você olha para os evangelhos, você vê a história de muitos que estavam perto de Jesus, ouvem as palavras dele e nem sempre permanecem juntos. Inclusive os apóstolos. Quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, nós sabemos que os que estavam mais perto dele se afastam naquele instante, oscilam na fé. Eles não sabiam com clareza o que iria acontecer, ou não entenderam com clareza, porque Jesus havia os dito. Vimos no início como Pedro reagiu. Pedro repreende a Jesus quando ele então ouve que o seu mestre iria morrer. Veja então o que o Senhor está nos mostrando nesse momento, que para ser seu discípulo a exigência é depender dele, e somente dele. Depender do Senhor, aquele que pode então nos salvar. Porque há um custo que nós precisamos entender, há uma cruz, há uma exigência, há dificuldades. Mas ainda assim, aquele que vai seguir ao Senhor precisa entender que não vai então entrar nesta caminhada, não vai passar ao Senhor, a servir ao Senhor, porque ele entendeu que ele é suficiente e que ele tem tudo aquilo que ele precisa para servir ao Senhor. Muito pelo contrário. Romanos capítulo 3, se você esteve conosco na semana passada, nós estudamos esse texto e vimos que o texto nos fala que nós não temos nada para oferecer. Porque nós somos pecadores, não queremos a Deus, então não temos nada, não somos autossuficientes, nós dependemos completamente do nosso Senhor. Jesus está dizendo então que a decisão precisa ser feita. Se queremos então fazer um compromisso com o Senhor, nós precisamos entender que isso só é possível quando a dependência é total. Quando nós deixamos de olhar para nós, entendemos que não somos suficientes, não temos aquilo que é necessário, não somos bons, precisamos do Senhor em todo tempo. Em toda
todas as áreas de nossas vidas. Se não for Deus agir, nós não conseguimos ser discípulos. Se não for o Senhor, pela sua graça, agir em nós, pais, mães, as nossas famílias, elas não têm como encontrar a verdadeira alegria em Cristo. É só pelo Senhor que nós podemos viver e ensinar. É somente pela graça do Senhor que você, que toma a decisão de ser um verdadeiro discípulo no seu trabalho, você pode ser diferente. Fazer a diferença no meio das pessoas. Por você somente, nós não temos nada para oferecer. Os nossos planos, eles são incompletos, eles são errados por vezes. Precisamos que o Senhor redirecione a nossa visão pela palavra para nos levar à sua vontade em todos os momentos. Mas veja então, se nós não temos recursos para oferecer, versículo de número 33, chegando ao final desse trecho, Jesus então nos lembra que nós precisamos renunciar. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Como eu mencionei, o apóstolo Paulo, ele fez isso. Ele entendia pelo ensino da sua família, pelo ensino da sua religião judaica, que tudo aquilo que ele tinha era bom, que o judaísmo dava a ele o melhor, que a linhagem dele era a melhor, que ele era zeloso e por isso ele era digno. Ele renunciou a tudo aquilo que ele tinha, porque ele viu que tudo o que ele tinha não tinha valor algum, perto daquilo que Cristo tinha para oferecer para ele. Então o texto diz que nós precisamos renunciar a tudo quanto nós temos. Se achamos que temos algo de bom para oferecer a Deus, temos que lembrar, tudo é pela graça do Senhor e não por nós. Não somos suficientes para nada, dependemos de Deus em todos os momentos. Como é que você vai impactar esta geração? Como é que você vai viver como igreja de forma relevante neste bairro, nesta cidade? É apenas pela graça do Senhor. Porque o que a graça faz conosco? Versículo de número 34 mostra que nós ganhamos um valor a mais para agir onde estamos. Pois ele diz então que o sal é certamente bom, porém, se torna insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Veja só então que uma igreja pode ser relevante, não pelo número de membros que ela tem. Um cristão pode impactar o lugar onde está, não pela sua popularidade, mas pela característica que ele recebe pela graça em Cristo Jesus, de poder ser sal onde ele está, de poder então transformar o lugar. Porque o que o sal faz? Se você já teve a experiência de cozinhar alguma coisa, você já colocou vários temperos na sua comida, você pode pôr o que você quiser. Você coloca orégano, você coloca tomilho, você coloca o que for ali naquele lugar. Quando você coloca o sal, muda completamente. Ele ressalta o sabor. Não é aula de culinária aqui não, tá? Fiquem tranquilos. Mas o sal é fundamental. Se nós não sabemos usar o sal, a comida fica mais ou menos, né? Não fica aquele negócio que dá prazer, né? Você comer. O sal é importante. Agora você aplica isso, o que Jesus está dizendo, que nós temos que ser então como sal, como luz. Jogue o sal então nas comidas. Se ele não tiver sabor, para que ele vai servir? Assim são cristãos que não são discípulos, cristãos que não são comprometidos com o Senhor Jesus, que não estão comprometidos com o reino. Precisamos ser aqueles que o Senhor usa para despertar o sabor da vida nas pessoas. E você não vai fazer isso através de você, é através do poder do Evangelho, aquilo que nós recebemos pelo nosso Senhor, porque caso contrário, somos descartáveis,
Para que nós servimos no reino se nós não salgamos? Se não usamos o poder do Evangelho para impactar a geração, para transformar as vidas, para resgatar os perdidos, como um dia nós fomos feitos por alguém que salgou onde estávamos, a família em que vivemos, o bairro onde nós moramos. Meus irmãos, o mundo tem visto muitos cristãos que não salgam. O mundo tem visto muitos cristãos que são como eles. Não são diferença alguma no meio onde vivem. Muito pelo contrário, pior do que isso. São iguais a eles. É preciso mudar essa realidade. Por isso a minha pergunta, que você também deve fazer, é: onde é que estão os verdadeiros discípulos de Cristo, que vivem para o Senhor e dependem única e exclusivamente do Senhor em todas as áreas de suas vidas? Deus vai abençoar essas pessoas. Elas vão impactar a geração. Lembre-se, não pela popularidade, as igrejas não pelo número, mas pela característica dos discípulos verdadeiros, comprometidos, que salgam o lugar onde eles estão. Seja sal, seja luz, abençoe as pessoas com o Evangelho, abençoe esta geração, seja diferente do mundo e honre ao Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos do grupo de louvor que venham à frente para nos conduzir a este último cântico. Convido a igreja a se colocar em pé para nós juntos cantarmos ao nosso Senhor.